Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 8 de março, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para nós lermos Números 10 ao 11, Marcos 14, do 1 ao 21, Salmos 51 e Provérbios 10, 31 ao 32. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, diga sem medo de errar, Ele fala assim ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir e depois também compartilhar conosco, amém? Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volumezinho nós já sabemos que é o 5, cuja série é a mesma, né? Palavra, vida e edificação. Extraído, graças ao Senhor, as pepitas do Evangelho de João, que é Espírito e Vida. O título geral é A Cura pela Palavra. Louvado a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, podemos dizer sim, amém. Palavra que vem da boca de Deus. E graças a Deus nós estamos na segunda semana, hoje é sexta-feira, e o título da semana é Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Sua obra. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, ele tem a leitura bíblica nós já lemos, mas é bom reler novamente, que pede para nós lermos Números 16, 22 ao 50. Bem explicadinho. Lê com oração, também já lemos. É o mesmo número, 16, 28, que diz para mim, todos vocês. Disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Então, vocês lendo, vocês vão entender porque Moisés disse isso. Leiam. E aqui ele diz o seguinte, o título: As consequências da rebelião. Ouçam novamente. As consequências da rebelião. E Número está explicando bem direitinho qual foi as consequências. Em Números 16, vemos como o Senhor lidou com a situação de rebelião. Eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, caso por pecar um só homem, indignaste-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda a congregação. Olha, a boca de Deus era Moisés, ouçam bem, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens
perverso, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que já é um início, já está dizendo o que pode acontecer quem se rebela contra a palavra de Deus. Deus disse para não ser o que? Convenientes com os pecados de rebelião deles. Pelo contrário, que tomasse posição. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Normalmente, os rebeldes iniciam a rebelião dentro da própria família. É verdade, na própria casa. Então disse Moisés: nisto conheceis que o Senhor me enviou e realizou todas as obras, estas obras, aliás, que não procedem de mim mesmo. Moisés, amados, Moisés nunca se candidatou, nem se colocou sobre a congregação, exaltando-os a si mesmo, mas o Senhor o enviou para realizar todas aquelas obras. Então aqui já diz tudo. Moisés não precisasse se amostrar. Moisés, quem escolheu Moisés como boca do povo aqui na terra, no Velho Testamento, foi Deus. Por isso não devemos duvidar o que Deus está fazendo hoje, amados irmãos, amadas irmãs. Lembrando sempre, né, quem faz a obra é Deus, por meio da palavra, que Ele ordena a seu enviado. Então não adianta discutir, questionar. Se Deus nos deu um enviado, vamos dizer sim, amém, porque Deus é quem ordenou. Senhor Jesus. Amados, rebelião não é muita coisa boa não, viu, gente? Vamos voltar ao primeiro amor, amém? Louva-se a Deus. Aqui diz outra coisa, bem desfrutando. E Moisés continuou: se morrermos esses, como todos os homens morreram, e se foram visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e as tragar com tudo o que é seu, e vivos desceram ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar, ouçam bem a advertência, de falar todas as palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e estragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então, amados irmãos, aqui vocês já sabem da história, mas é bom reler novamente lá em Números 16. Então, amados irmãos, vamos ter cuidado ao falar, ao questionar o que Deus está falando hoje. Pondera um pouco antes de falar, amém? Ó Senhor Jesus. Aí no fim, o ponto que eu achei muito interessante é assim: que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não nos envolvemos com esses que questionam a palavra que vem do Senhor. A palavra não vinha de Moisés, mas do Senhor. Da mesma forma, a palavra hoje não vem de um homem, mas do Senhor. A palavra que vem de Deus é confirmada pela ocorrência de sinais e prodígios. O que está acontecendo hoje, amados? O que estamos vendo aí sobre os adolescentes, as crianças? Isso é coisa de Deus, é sobrenatural, por isso não devemos questionar o que Deus está falando, amém? Louva-se a Deus. Ele diz assim, no fim ele diz: pois todo questionamento com a intenção de parar a obra do Senhor provém do inferno. É verdade. Vamos continuar avançando, sendo simples e obediente ao Senhor. Pronto, aqui só tem esses dois jeitos: ser simples e obediente ao Senhor. Só podemos avançar, amados irmãos, amadas irmãs, se for desse jeito, obedecendo a palavra profética, amém? Louva-se a Deus. E, para afinar, eu tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte, sexta-feira: amados, vamos ser simples e obedientes à palavra de Deus, porque quem faz a obra é Deus, por meio da palavra, que Ele ordena ser o que? Enviado. Porque nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus. Ouçam novamente: nenhum homem tem capacidade de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita pela palavra, por Ele mesmo, amém? Por isso não devemos mais questionar o que Deus está falando para cada um de nós, amém?
Louvado a Deus. E que o Senhor tenha, a cada momento, aliás, possa ganhar os nossos corações. E quem tiver um tempinho, continue aqui na imersão de sexta-feira, que está espetacular, cheia de luz. Olha o que ele diz aqui, para cada um de nós. A palavra de Deus, como água, nos supre e nos orienta, né? Lembre-se, a palavra de Deus aqui nos supre. Outro 2, ele diz: nós, como ramos, devemos permanecer no Senhor, a videira, e Ele permanecerá em nós. Então, não adianta nós questionar o que Deus está falando. Vamos permanecer no Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se bem disso. Não somos capazes sequer de pensar por nós mesmos. Pelo contrário, amados, a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Não duvido, nenhum homem é capaz. E no último ele diz: quem faz, ouçam bem, quem faz a obra é Deus, por meio da palavra que ele ordena, repetindo novamente, a seu enviado. Dê uma olhadinha em Números 16. Vocês vão entender melhor, hein? Leiam com calma, que se ler correndo, continua questionando. Lendo com calma, abrindo o coração para Deus, com certeza Deus fala. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E não esqueçam, ao falar a palavra profética, lembre-se, quem fala é Deus. Por nós não temos capacidade. E não adianta nós inventarmos. Vamos depender do Espírito. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim. Sim. Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs. Quem tiver um tempinho hoje, na sexta-feira, na imersão, está bem desfrutável. Eu vou ler aqui só um parágrafo assim, bem desfrutando aqui, para nós imergir mais um pouco. Ouçam bem, no parágrafo 3 ele diz: olha, não somos capazes sequer de pensar por nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A origem da obra de Deus tem que partir dele. Ele é quem nos indica o caminho. Então, amados irmãos, amadas irmãs, pondere um pouco hoje na imersão. Deus é quem indica o caminho, porque ele é o próprio caminho, não é assim? Então, irmãos e irmãs, vamos imergir mais na palavra. Vamos deixar essa palavra nos transformar. Quando nós sairmos às ruas, com certeza, essa palavra vai fazer a diferença aonde nós estivermos. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do Senhor e lembre-se, não podemos mais perder tempo. Vamos sair às ruas e levar as boas novas às pessoas. Amém? Desfrutam de sexta-feira. Está muito desfrutável. Sim!